Capítulo 3 Andar sem muletas. Uma vez, um homem feriu a perna e teve que andar de muletas. Essas muletas lhe eram muito úteis, tanto para andar como para muitas outras coisas. Ele ensinou toda a sua família a usar muletas e elas se tornaram parte da vida normal. Ter uma muleta ficou sendo parte da ambição de cada um. Algumas eram feitas de marfim, outras enfeitadas com ouro. Escolas foram abertas para treinar o povo no seu uso. Cadeiras de universidades receberam doações para tratar dos aspectos mais elevados dessa ciência. Umas poucas pessoas, muito poucas, começaram a andar sem muletas. Isto foi considerado escandaloso, absurdo. Além do mais, havia tantas utilidades para as muletas. Algumas replicaram e foram punidas. Tentaram mostrar que uma muleta poderia ser usada algumas vezes quando necessário, ou que os muitos outros usos das muletas poderiam ser resolvidos de outra maneira. Poucos ouviram. A fim de superar os preconceitos, algumas das pessoas que podiam andar sem esse suporte começaram a se comportar de forma totalmente diferente da sociedade estabelecida. Ainda assim, permaneceram poucas. Quando foi descoberto que, tendo usado muletas por tantas gerações, poucas pessoas, de fato, podiam andar sem elas, a maioria provou que elas eram necessárias. Aqui, disseram, está um homem, tentem fazê-lo andar sem muletas. Veem? Ele não consegue. Mas nós estamos andando sem muletas, lembraram os que andavam normalmente. Isto não é verdade, é meramente uma fantasia de vocês, disseram os aleijados, porque a essa altura eles estavam também ficando cegos, cegos porque não podiam ver. A vida é um momento, um fluxo constante. A cada momento, ela é nova. Mas e a mente? A mente jamais é nova, mas é sempre atrasada. A própria natureza da mente é tal que ela não pode ser una com a vida. A vida continua, a mente fica para trás. Há sempre uma inconsistência entre a vida e a mente. Tem que ser assim. Você vê uma flor. No momento em que entende que a viu, ela já não é mais a mesma. A vida se moveu. Você vê um rio, mas não vê o mesmo rio outra vez. Você não pode. Diz o velho Heráclito, você não pode pisar no mesmo rio duas vezes. E eu lhe digo que você não pode pisar no mesmo rio sequer uma vez, porque o rio está constantemente fluindo. No momento em que a mente reconhece alguma coisa, essa coisa já não é a mesma. A mente segue acumulando pegadas mortas. A vida existiu ali uma vez, mas já não está mais ali. E nós somos treinados como mentes. Essa é a miséria. Você continua perdendo a vida e vai continuar perdendo-a, a menos que deixe de lado a mente, a menos que comece a viver em um estado de não-mente. Então, você é uno com a vida, e a inconsistência entre você e sua mente desaparece. Então, você não vive mais de acordo com algumas ideias, porque as ideias pertencem à mente. Não vive de acordo com qualquer ideologia, religião, escritura, tradição. Você vive simplesmente do vazio do ser. É difícil, no início, até mesmo conceber como alguém pode viver do vazio. Mas é do vazio que estão crescendo todas as árvores. Do vazio é que as estrelas estão se movendo e do vazio toda a existência existe. E não há problemas. Somente o ser humano tem a ideia absurda de que sem a mente será difícil existir. Aliás, com a mente é difícil existir, porque existência e mente são duas dimensões separadas, não apenas separadas, mas contrárias. Se você quiser ser coerente com a mente,
será incoerente com a vida. Aconteceu. Havia uma questão na corte contra Mula Nasruddin, e o juiz lhe perguntou: que idade você tem, Nasruddin? E ele respondeu: naturalmente, o senhor sabe, e todos sabem que tenho 40 anos. O juiz ficou surpreso e falou: mas há 5 anos você esteve aqui na corte, e eu lhe fiz a mesma pergunta, e você disse também que tinha 40 anos. Como é possível? Depois de 5 anos, você ainda tem 40 anos? Nasruddin respondeu: eu sou um homem coerente, senhor. Uma vez que disse ter 40 anos, vou me manter com 40 anos para sempre. O senhor pode confiar em mim. Se você for coerente com a mente, será um homem de confiança. Você será coerente e absolutamente incoerente, pois a vida segue adiante. Ela nunca é estática. Nem por um só momento a vida para em algum lugar. A vida não conhece descanso, não tem tradições a seguir, nenhuma ideologia a imitar, nenhum padrão fixado pelo passado. A vida é sempre uma abertura para o desconhecido. A vida se move em direção ao futuro. A mente se move em direção ao passado. A mente está sempre fechada na experiência que já aconteceu. E a vida está sempre aberta para a experiência que jamais aconteceu antes. Como elas podem se encontrar? Como pode haver alguma possibilidade de encontro entre elas? Então, aos poucos, a mente fica completamente fechada em si mesma. Não apenas isso, a mente até mesmo fica temerosa de ver o que a vida é. O medo vem porque a mente sabe que se você olhar para a vida, você provará estar errado. Logo, é melhor ficar de olhos fechados, não olhar para ela. Interprete a vida sempre de acordo com a mente. Não a escute. Foi assim que você ficou surdo. É assim que você não consegue me ouvir e me compreender, porque aqui não existe pessoa alguma. Não estou lhe falando com a mente. Você só pode me encontrar no campo da vida, não no campo da mente. Eis porque você sempre sentirá que sou incoerente. Eu sou. Você não pode comparar nada do que vou lhe afirmar hoje com qualquer coisa que lhe afirmei ontem. Você vai me achar incoerente. Mas o que posso fazer? Nesta manhã, tudo é novo. Esta manhã nunca esteve aqui antes e jamais estará outra vez. Ela não pertence ao passado ou ao futuro. Ela pertence a si mesma, um fenômeno único. Os papagaios que matraqueiam nas árvores não estavam ali ontem. E quem sabe onde estarão amanhã? E a brisa morna que passa através das árvores, suave e morna, igual a uma mulher, não estará ali. Tudo será diferente. Tudo era diferente ontem e já é diferente hoje. E você não é o mesmo. Como pode ser? Se está vivo, você é um fenômeno parecido com um rio. 24 horas se passaram, e 24 horas são como um milênio. Milhões de segundos se passaram. Como é que você pode ser o mesmo? Não o reconheço. Jamais o vi antes. Você é absolutamente novo. Como posso lhe dizer a mesma coisa que lhe disse ontem? Eu não estou mais ali, aquele que estava aqui ontem. A vida é constantemente uma ressurreição. A cada momento ela morre, a cada momento nasce de novo. Mas você prossegue levando a mente velha. Você não se ajustará em lugar algum. E você o sabe. Você nunca se ajusta em lugar algum. E jamais se ajusta a alguém. Onde você estiver, há algum problema. Algo está sempre faltando, falhando. A harmonia nunca vem dos seus relacionamentos. Porque a harmonia só é possível se você for um fenômeno que flui, que muda, que se move,
que se funde de novo. Se você se torna um rio de consciência sem forma, então tudo se ajusta. Então você se ajusta com a vida e a vida se ajusta com você. De repente, tudo fica absolutamente certo. E esse sentimento absoluto de harmonia é o que as pessoas religiosas têm chamado de Deus. Deus não é uma pessoa, mas é um estado de ser no qual tudo se ajusta. Quando você não tem queixas, repentinamente tudo é lindo, mas a mente torna tudo feio, porque a mente vive como uma tradição e a vida é momentânea. Esta palavra, tradição, é muito, muito significativa. Você pode nem ter percebido, mas ela vem da mesma raiz que a palavra traidor. Tradição vem da mesma raiz que a palavra traidor. A tradição é uma traição à vida, é uma deslealdade. Sua mente trai. Se você pode abandoná-la, tudo é alcançado. O abandono da mente é a essência de todas as religiões. O sufismo não é outra coisa, senão o como abandonar a mente, a tradição, o passado. É por isso que a religião sempre parece algo revolucionário, porque ela é sempre contra a tradição, contra o passado e contra palavras congeladas. Ela é sempre pela vida, pelo fluir. Nenhuma religião pode ser uma tradição, mas todas elas se tornaram tradições. Isso significa que se tornaram falsas. Não são mais religiões. Uma religião se mantém religião somente quando é verdadeira com a existência e para com a vida. Não verdadeira para com algum dogma, nem para com alguma escritura. Veda, Alcorão, Bíblia. Eis porque o sufismo não foi compreendido pelos muçulmanos. Eles são um dos povos mais fanáticos deste mundo. Como podem entender o sufismo? Orientados demais pelos livros, obcecados demais pelo Alcorão. Nenhum outro povo é tão obcecado por um livro. Naturalmente, quando o Alcorão foi revelado a Maomé, ele era um momento vivo, um fenômeno adequado. De repente, Maomé ficou em harmonia com o universo, e o universo começou a revelar seus segredos a ele. E a primeira palavra que lhe veio foi: recite, recite em meu nome. A palavra Alcorão significa recitar, porque foi a primeira palavra que veio a Maomé. É uma linda palavra, se você pode entendê-la enquanto está viva. Caso contrário, é muito feia quando morta. É exatamente como uma mulher bonita passando, andando. O próprio gesto, as curvas de seu corpo, a vida que flui através dela, a luminosidade do seu ser, é tão bonita. Você pode congelá-la e fazer dela uma estátua e colocá-la no jardim. Não haverá mais beleza, porque a beleza estava na própria vida que havia nela. Como pode uma mulher congelada ser bonita? É um cadáver, e aquelas curvas, quando estavam andando e vivas, tinham algo do divino. Agora nada restou. É só matéria, um corpo morto. Quando pela primeira vez Maomé escutou isso no monte, recite, recite em nome do teu Senhor. Foi como se ele tivesse acordado de um sono profundo. Ele olhou em volta. Quem havia falado? Não havia ninguém. A vida não é alguém. A vida é este tudo, o todo. E Maomé começou a recitar. Ele deve ter dançado, deve ter cantado em nome do Senhor. Naquele momento havia música, dança, um coração, o canto, celebração. Maomé havia sido aceito, havia se fundido no todo, e o todo se fundido em Maomé. A gota no oceano e o oceano na gota. Era a culminância do ser, o ponto mais alto
a que alguém pode subir. Mas quando outros começaram a escrever isso, já não tinha a mesma beleza. As palavras, então, estavam congeladas. O Alcorão é um livro como os Vedas, a Bíblia, os Upanishads. Palavras muito significativas estão ali, porém mortas. E a menos que você sinta aquele momento no Monte Hira, quando toda a existência lhe diz, recite em nome do teu Senhor, não será capaz de entender o Alcorão. Você não pode levá-lo com você. Ele vai se tornar uma carga e não lhe dará vida. Pelo contrário, pode até tirar vidas de muitos outros. Uma carga é perigosa e uma carga, em última instância, torna-se agressão. O indivíduo se sente irritado, destrutivo. Os muçulmanos não podiam entender os sufis, e Maomé nada mais é senão um sufi. Nenhuma tradição pode entender os sufis. Eles são sempre os marginais, expulsos da sociedade e do padrão pré-estabelecido, pois sempre trazem a revolução com eles. Vêm como tempestades e balançam os alicerces da sociedade estabelecida, da sociedade morta, da cultura e da civilização. As universidades, o governo, a igreja, todos mortos. Mas a maioria das pessoas também estão mortas. Devido à maioria das pessoas também estarem mortas, uma sociedade morta e estabelecida é que serve. Uma vez que se torne vivo, que sua energia de vida surja, você percebe, de repente, que você se ajusta com a existência, mas não com a sociedade. E lhe digo, se você não se ajusta com a sociedade, não se incomode com isso, porque, em último caso, isso nada significa. A única coisa significativa, em última instância, será se você se ajusta ou não com a existência. Tente ser harmonioso com a vida, por mais árduo que isso seja. Mesmo que algumas vezes pareça impossível, tente estar em harmonia com o todo, mesmo às custas de ser expulso da sociedade e ser forçado a se tornar um marginal. Não se incomode com isso. Isso é o que significa sânias para mim. Sânias significa um esforço para encontrar caminhos e meios de estar em harmonia com o todo, mesmo que isso crie uma brecha entre você e sua sociedade. Porque a sociedade é feita pelo homem. Mesmo que você se ajuste, nada é alcançado. Cada um tem que encontrar seu lar no Supremo, e todas as sociedades são contra Deus. As pessoas pensam que existem sociedades que não são contra Deus. Não. Às vezes, muito raramente, por uns poucos momentos da história, existiram alguns oásis no vasto deserto das sociedades, mas são exceções. Não existiu, realmente, sociedade alguma que fosse religiosa. Por exemplo, quando Buda estava vivo, um oásis existiu em torno dele. Alguns poucos milhares de pessoas, nada comparado ao mundo. Alguns milhares de pessoas se converteram, se transformaram, existiram com Buda. Mas no momento em que Buda desapareceu, aquele oásis desapareceu. As próprias fontes desapareceram. Quanto tempo as árvores podem viver sem elas? Alguns oásis aqui e ali raramente têm existido. A sociedade, de um modo geral, tem permanecido antirreligiosa, mas as pessoas que dirigem o sistema são muito astutas. Elas dão à sociedade uma forma ritualística, religiosa. Existem igrejas e templos, e as pessoas vão e rezam. E existem os dias santos, os feriados religiosos, mas tudo formal. Não se engane com a formalidade dela. É um engano. É apenas para lhe dar a sensação de que a sociedade é religiosa,
e que você não precisa ir além dela para procurar a religião. E a religião está sempre além da sociedade, porque a religião está sempre viva, não faz parte da mente. E a sociedade é sempre da mente, é uma ordem mantida pela mente. A religião não é uma ordem mantida pela mente. A religião é uma disciplina, livre e natural. Não é que você a mantém e manipula. Em vez disso, muito ao contrário, você se abandona no fluxo e este se apodera de você. A mente é a corruptora, mas ela corrompe muito diplomaticamente. Ela corrompe de maneiras tão sutis que é muito difícil para você até mesmo ter consciência do que está acontecendo. Por exemplo, alguma coisa é verdadeira num certo momento, então a mente se prende a ela e diz: porque foi verdadeira neste momento, deve ser verdadeira sempre, porque a verdade é eterna. E eu lhe digo, nada muda tanto quanto a verdade. Eis porque ela é eterna, porque se ela não mudar, morrerá um dia. Ela muda tão continuamente que não pode morrer, porque mudança significa uma renovação da energia da vida. A verdade é eterna, mas não imutável. A verdade é eterna por causa de sua mudança eterna. Ela se renova constantemente e não permite nada morto nela, simplesmente o expulsa. Ela nunca acumula partes mortas, porque através dessas partes mortas vem a morte. A mente morrerá, terá que morrer, pois ela acumula morte. A vida nunca morre, pois ela sempre muda. Lembre-se disto. A verdade não é permanente, é eterna. E é eterna porque não é permanente, porque está continuamente mudando. Através da mudança, ela sobrevive. Pela mudança, ela se torna nova. Pela mudança constante, torna-se ardilosa para a morte. A morte não pode agarrá-la. Mas a mente tem suas próprias formas lógicas, que são absurdas se você sabe o que é a vida. Mas se você não conhece a vida, então a mente tem sua própria lógica. E a lógica parece absolutamente sólida, absolutamente à prova de dúvidas. Olhe para isto. A mente diz que isto tem sido verdade, portanto, deve ser verdade agora e para sempre. Sim, o Alcorão era verdade. Era verdade numa situação particular. A situação era a fusão da alma, da individualidade de Maomé com o todo. Naquele momento, nasceu uma canção. Ela era a verdade, tão verdade quanto os papagaios matraqueando, as árvores florescendo, o sol se movendo, mas tendo desaparecido este momento, Maomé desapareceu. Essa unicidade que existiu naquele momento não existe mais. Agora, o Alcorão é um peso morto, assim como o Gita, os Vedas, a Bíblia. Tudo o que estou dizendo é verdadeiro neste momento. Amanhã se tornará um peso morto. Não o carregue. Viva-o, se puder vivê-lo nesse exato momento. Aprecie-o, se puder apreciá-lo comigo agora mesmo. Celebre-o. Neste exato momento, deixe sua consciência encontrar. Deixe-o ir bem fundo em você. Ele pode transformá-lo. Fique impregnado dele, mas neste exato momento. Não o adie para amanhã, porque amanhã poderá não ser mais válido. Nada pode ser válido depois do seu momento. A mente diz que se algo é válido hoje, será válido amanhã. Assim nascem as tradições. É assim que tantas coisas significativas se tornam sem sentido, absurdas. É assim que a beleza é reduzida à feiura. Krishna falando com Arjuna foi um dos ápices da consciência humana. Mas a Gita,
A Gita é somente uma lembrança e não vai ajudar você. Krishna tem que ser encontrado imediata e diretamente. Você terá que se tornar um Arjuna e terá que procurar o seu próprio Krishna. E lembre-se, você não será o mesmo Arjuna, porque como pode sê-lo? Você tem um ser totalmente diferente, uma qualidade totalmente diferente de ser. Como pode ser o velho Arjuna outra vez? Não, você nunca o será. E não encontrará jamais o Krishna que Arjuna pôde encontrar. Você terá que achar seu próprio Krishna, aquele que você pode encontrar e se fundir nele, aquele com quem você pode ter tal unicidade que o discípulo já não sente que é discípulo e o mestre se esqueceu de que é o mestre. Ninguém sabe quem é quem. Em tal participação profunda do ser, a canção nasce outra vez. Gita significa a canção. Bhagavad Gita significa a canção divina. A Gita nasce novamente, mas as mesmas palavras não serão repetidas, porque desta vez Krishna é diferente e desta vez Arjuna é diferente. Como podem ser repetidas as mesmas palavras outra vez? E Deus é infinito e não precisa se repetir. Ele ainda não está exaurido. Não precisa se repetir outra vez. Ele seria um Deus muito pobre se recitasse a Gita de novo. Não seria nem mesmo um Deus que merecesse ser ouvido. Algo novo vai acontecer mais uma vez, e esse novo pode não ser coerente com o velho. Surge assim o problema do verdadeiro religioso e do falso, do pseudo-religioso. O pseudo-religioso se apegará ao passado, ao velho, e o realmente religioso sempre se moverá com o novo. E este é o paradoxo. Movendo-se com o novo, você alcançará tudo o que está no velho, e preso ao velho, perderá tudo o que está oculto no velho e oculto no novo. O novo é sempre a porta para Deus. Ele continua fazendo portas novas para você, à medida que você caminha adiante. Ele sempre continua lhe abrindo portas novas. Não peça por portas velhas. A mente sempre requer as portas velhas. Se lhe digo alguma coisa, imediatamente você começa a comparar. Se está escrito na Gita, no Alcorão, na Bíblia. Se está escrito, sua cabeça concorda. Você diz, correto. Se não está escrito, você se fecha de repente. Você não está concordando, não está dizendo sim. E eu lhe digo que qualquer coisa que esteja escrita é irrelevante, já passou, não é mais significativa. O indivíduo tem que procurar o significado constantemente, porque a própria procura do significado é um crescimento para sua situação. Agora, esta linda parábola. Cada palavra tem que ser compreendida. É uma parábola com muitos significados impregnados nela. Uma vez, um homem feriu a perna e teve que andar de muletas. Assim é que nascem as religiões. Conheço um homem, um amigo de infância. Ele era um ótimo médico e um dia caiu de um trem, num acidente. Por acaso, algo mudou em sua cabeça. A cabeça havia ficado ferida. Por 3 dias, ele ficou inconsciente e, quando voltou a si, tornou-se uma personalidade totalmente diferente. Ele tinha sido sempre um homem muito zangado. Essa zanga desapareceu. Algo havia se rompido no cérebro. Alguma forma de energia havia sido mudada. Ele se tornou muito quieto, nada agressivo, muito amante da paz. E então as pessoas começaram a lhe perguntar como aconteceu isto. Ele respondia, aconteceu num trem muito veloz. Você pula e bate com a cabeça no chão. Aconteceu-me dessa forma. Por que não pode acontecer com você? Quando ouvi isto, fui vê-lo e disse,
O que você está fazendo? O que está dizendo às pessoas? Ele respondeu: Mas foi assim que aconteceu comigo. E eu tentava tanto não ser zangado e nada acontecia. Inesperadamente, por acidente, disse-me ele, foi-me dada uma chave. Mas eu disse: Mantenha esta chave secreta e escondida, não a dê para ninguém, porque acidentes não podem se repetir. E é assim que nascem muitas tradições. Buda estava sentado numa certa postura. Foi por acaso, porque a iluminação não tem preferência por uma postura particular. Ela já aconteceu quando as pessoas estavam descansando, deitadas. Já aconteceu quando as pessoas estavam andando. Já aconteceu. As pessoas estavam carregando água e aconteceu. Aconteceu em todos os tipos de posturas. A iluminação não tem preferência. Não depende da postura do corpo. Mas Buda estava sentado em Siddhasana, a chamada postura de Buda, e agora os budistas a têm perseguido por 2000 anos, sentados nesta mesma postura, esperando que a iluminação aconteça. São pessoas tolas, mas existem delas em abundância por toda parte. Foi assim que nasceram todas as posturas de yoga. Algo aconteceu em alguma postura particular. Esta postura ficou sendo muito importante. Então as pessoas vão fazendo ginástica, forçando seus corpos desta ou daquela forma, e pensam que numa certa postura, uma certa coisa vai acontecer. Não há relevância nisso. Sentado numa simples cadeira, a iluminação é possível. Não há necessidade de se colocar numa atitude propositada e significativa. Caso contrário, você ficará obcecado por ela. As pessoas vão para os Himalaias porque muita gente se iluminou lá. Mas pode acontecer em qualquer lugar. Deus está em toda parte. Não há necessidade de ir até os Himalaias. Muitos instrutores no mundo continuam a prosperar simplesmente porque fizeram alguma coisa e algo aconteceu com eles. Pode não acontecer com um outro, porque os indivíduos são diferentes, são tão diferentes quanto é possível ser. Insisto sempre que você precisa de procurar algo que nenhuma tradição possa dar a você. Você precisará de procurar seu próprio caminho, seu próprio método. Você pode tentar muitos métodos só para sentir qual o mais apropriado a você. E também nenhum método, nenhuma forma generalizada de qualquer método pode ser de muita ajuda. Pouco a pouco, você terá que desenvolver seu próprio método individual. É exatamente como sua impressão digital. É única. Ninguém tem esse tipo de polegar no mundo. Nem agora e nem mesmo no passado. Ninguém jamais teve esse polegar. E ninguém jamais o terá no futuro. Você é uma assinatura única do divino. Nenhum método geral pode ajudá-lo. As formas generalizadas são boas para começar, mas cada um precisa desenvolver seu próprio estilo, seu próprio método. Algo tem que ser acrescentado, algo tem que ser abandonado, e pouco a pouco você tem que criar seu próprio sistema à sua volta. O caminho ainda não está ali, você precisa andar e criá-lo. É assim que um mestre ajuda as pessoas. Ele lhes dará um esquema generalizado com o qual trabalhar, apenas para sentir seus seres, como se enquadram, quanto se enquadram, se ajustam ou não. Por isso é que criei tantos métodos e continuarei criando muitos outros. Dependerá das pessoas que vierem a mim. Cada vez que uma pessoa nova chega, começa a pensar algo novo para ela. São necessários muitos métodos para que você possa sentir cada método e criar um modelo individual próprio. Uma vez, um homem feriu a perna e teve que andar de muletas. Essas muletas lhe eram muito úteis, tanto para andar como para muitas outras coisas.
Você pode descansar nelas sempre que estiver cansado. Com elas, você pode espantar os cães vadios que o perseguem. Se necessário, você pode brigar. As muletas podem se tornar uma arma, e tantos outros usos também. E o homem descobriu que a dor desaparecera e ficou descansado. Descobrira um mantra, uma MT, uma meditação transcendental. Começou a ensiná-la, a ajudar as pessoas. As pessoas estão sofridas, machucadas, precisam de muletas, e há muitos outros usos também. Ele ensinou toda a sua família a usar muletas, e elas se tornaram parte da vida normal. Ter uma muleta ficou sendo parte da ambição de cada um. Algumas eram feitas de marfim, outras enfeitadas com ouro. Escolas foram abertas para treinar o povo no seu uso. Cadeiras de universidades receberam doações para tratar dos aspectos mais elevados dessa ciência. Há tolos em abundância, e eles estão sempre prontos a serem ensinados. E você não pode achar uma pessoa, por mais idiota que seja, que não encontre alguns poucos discípulos. As pessoas estão prontas, porque estão em miséria. Elas querem alguma coisa, algum método, algum caminho, alguma técnica para superar suas misérias. É por isso que elas se tornam vítimas de tantas coisas desnecessárias, e não apenas desnecessárias, mas irrelevantes. Não apenas irrelevantes, mas positivamente danosas. Umas poucas pessoas, muito poucas, começaram a andar sem muletas. Porque é muito difícil ir contra a sociedade. É muito, muito difícil. Porque a sociedade irá criar muitos estorvos, muitos obstáculos. Ela lhe castigará se você for contra ela, e lhe apreciará, lhe honrará se você a acompanhar. Ela ajudará seu ego se você a acompanhar. Se não a acompanhar, ela destruirá seu ego. Muitas pessoas, conscientemente, sabendo muito bem que isso é tolice, simplesmente continuam, pois para que criar problemas desnecessários? Elas assumem compromissos. Essa história parece um exagero, uma coisa tão absurda, pensa você, mas não é. Isto já aconteceu. Você pensa, por quê e como isto é possível? Pessoas que já andavam normalmente, como podem ser seduzidas a usar muletas? Elas têm sido seduzidas. Vocês são essas pessoas. Tente esquecer esta história. A ira é natural, porque você não a criou. Você nasceu com ela, doada pela natureza. E a natureza deve ter alguns usos para ela, pois, caso contrário, não lhe teria sido dada. Mas a sociedade é contra ela, manda que seja reprimida. E quando você suprime a ira, muitas outras coisas serão suprimidas também, porque tudo está interrelacionado no seu ser interior. Você não pode suprimir uma coisa só, ou exprimir uma coisa só. Quando você expressa uma coisa, milhões são expressas, suprimindo uma, milhões são suprimidas. Alguém que suprime sua ira precisará suprimir seu amor. Então, ele ficará temeroso do amor, porque sempre que o amor for expresso, a ira também o será. De fato, os amantes estão sempre zangados um com o outro, tão zangados como nenhum inimigo pode estar. São inimigos íntimos. Eles amam e se zangam também. E eles sabem que o amor é tão profundo que a raiva não será destrutiva para o amor. Nunca o é. Ela é destrutiva somente se o amor não estiver em primeiro lugar. De outra forma, não. E se o amor não estiver ali, por que chamá-la de destrutiva? Ela simplesmente revela a verdade. Se o amor está em primeiro lugar, nada pode destruí-lo. Tudo ajuda. Mesmo a ira fica sendo parte da harmonia.
E quando você ama alguém e fica zangado, depois da raiva, quando a tempestade já passou, vem o silêncio. Você fica mais amoroso depois do momento de raiva. Depois deste estado de espírito de raiva, mais amor vem à superfície. Você tem que compensar. Você estava zangado. O amor flui. E isto é um ritmo. Os amantes brigam e depois se amam. Aliás, o amor é uma briga muito, muito íntima. Uma vez, eu estava passando por uma rua e 3 garotos malandros estavam olhando por um buraco de fechadura. O primeiro olhou e disse: "Eles estão brigando, o marido e a mulher." O outro olhou rindo e disse: "Seu bobo, eles não estão brigando, estão fazendo amor." E o terceiro olhou e disse: "Estão fazendo amor, e muito mal." O amor é uma briga e um ritmo. Na raiva, você se separa. Quanto mais se afasta da sua amada ou amante, mais necessidade tem de se aproximar. É exatamente como a fome. Quando você sente fome, come. Então, sente-se saciado. Sem fome, você pode comer. Todos os ricos o fazem. Mas então, não há saciedade. Pelo contrário, quando eles terminam de comer, sentem-se cheios, pesados, mortos. O mesmo pode acontecer com o amor. Se você nunca fica zangado com seu amante, você estará comendo sem fome. Cedo ou tarde, vai ficar enjoado. Ninguém se separa pela raiva. É um ritmo. A pessoa vai e volta, e repetidamente redescobre o bem-amado. Outra e outra vez, uma mini lua de mel, todos os dias, e o amor cresce através disto. Se você suprimir a raiva, o amor será suprimido. Se expressar o amor, a raiva será expressa. Mas a sociedade é contra a ira, e é por isso que a sociedade também é contra o amor. Nenhuma sociedade é a favor do amor. Elas são a favor do casamento. Casamento não é amor. O casamento é uma instituição criada pela mente. O amor é uma tempestade criada pela natureza. E você não pode institucionalizar uma tempestade. E as pessoas que vivem no casamento vivem numa instituição, assim como a prisão. Nada do coração. Outras considerações, mas nada do coração. O dinheiro terá sido considerado. A família terá sido considerada. Aliás, as sociedades estabelecem que os próprios amantes não deveriam se escolher e decidir, porque os jovens não são confiáveis. Somente os velhos são de confiança, porque quando são velhos, possuem uma mente experiente, calculista, astuta, esperta. Assim, o pai deve decidir. Ou, se tiver um avô, tanto melhor. As estrelas também podem decidir. Não há nada de mal nisso. Você pode ir ao astrólogo e as estrelas podem decidir. Tudo bem, mas você não deve decidir sozinho, porque se você o fizer, então, pelo próprio ato de se apaixonar, você estará se colocando fora da sociedade. Os amantes não fazem mais parte da sociedade. Você já prestou atenção neles? Se um está apaixonado pelo outro, movem-se como uma sociedade neles mesmos. Eles não se incomodam com você, querem ficar sozinhos. Não querem ir ao clube, ao templo, à igreja, não. Eles encontraram sua igreja, seu templo, o clube. Ambos estão satisfeitos um com o outro. Na verdade, eles gostariam que o mundo desaparecesse e que fossem deixados sozinhos, num mundo vazio de tudo. O amor é contra a sociedade. A sociedade é contra o amor. E o amor é tão natural. O casamento é uma muleta. O amor é andar com suas próprias pernas. O casamento é uma muleta. O casamento o faz aleijado. Você não é mais independente. Sua individualidade é perdida.
Você é um membro da sociedade, mas não mais um indivíduo. Um indivíduo não é um membro de coisa alguma. Um indivíduo existe como um indivíduo. Você ficará surpreso com o porquê de esses sufis criarem essa parábola. Eles a criaram muito deliberadamente. Toda a natureza tem sido mutilada. Tudo que é natural, a sociedade vai contra. Tudo que é natural, eles condenam e dizem que é animalesco. Eles o tornam culto, condicionado, superficial. Eles lhe dão um ser de plástico, uma flor de plástico. E a flor de plástico tem seu próprio atrativo. O atrativo é que a flor verdadeira está sempre em perigo e a flor de plástico nunca está. O casamento tem um atrativo. Se você insistir para que haja amor, então haverá mais e mais divórcio no mundo. Se há casamento, não há divórcio, porque quando você nunca amou, como pode sair dele? Casamento é segurança. Uma flor verdadeira está viva pela manhã, mas à noite terá desaparecido. Uma flor de plástico permanece sempre ali. Ela parece permanente. E a permanência não deveria reger sua mente. Não deveria ser um valor. Dessa forma, você nunca poderá se mover em direção à existência. Desfrute da coisa enquanto ela estiver ali. Quando não estiver mais ali, perdoe, esqueça e siga em frente. É assim que se cresce. Umas poucas pessoas, muito poucas, começaram a andar sem muletas. Isto foi considerado escandaloso, absurdo. Além do mais, havia tantas utilidades para as muletas. E as pessoas que insistem em padrões antinaturais, artificiais de vida, sempre insistem que eles têm utilidade. Sempre dizem que o casamento é útil. Útil para a família, para as crianças, para a sociedade, útil para todos. O amor é perigoso. E qual é a utilidade do amor? O que você fará dele? Ele não tem utilidade. Para elas, é apenas um romance, um emocionalismo e sentimentalismo. Não tem utilidade. Ele não é um bem de consumo. Não se pode vendê-lo no mercado. Você não pode lucrar com ele. Ao contrário, perderá muito por causa dele. Eis porque as pessoas astutas dizem que o amor é cego, é louco, ele não tem utilidade. Mas isto precisa ser compreendido. A vida não tem utilidade. E lembre-se sempre de que cada vez que você começa a pensar na utilidade de uma coisa, você está perdendo, porque a utilidade é necessária, mas não pode ser a meta. A utilidade pode ser sacrificada, mas o não utilitário não pode ser sacrificado. As coisas que não têm utilidade, o amor, a meditação, a prece, são as metas verdadeiras. Através delas, você alcança o divino. Qual é a utilidade da meditação? O que você pode tirar de proveito com ela? Nada. Qual é a utilidade da dança? Nenhuma. Você não pode comê-la, bebê-la, não pode fazer da dança um refúgio. Ela parece não utilitária. Tudo o que é belo e verdadeiro é não utilitário. Uns poucos tentaram se revoltar. Uns poucos Budas, uns poucos Cristos. Eles se revoltam e querem trazê-lo de volta à natureza. Mas as pessoas que mantêm o sistema dizem sempre: qual é a utilidade disto? As pessoas vêm a mim e perguntam: para que serve a meditação? Mesmo se meditarmos, mesmo se conseguirmos, qual é o lucro? O que pode uma pessoa ganhar com ela? Você perderá Deus, porque Deus não pode se tornar uma utilidade. Deus não é um bem de consumo, mas uma celebração. E o que é uma vida se você não tem nenhuma celebração nela? Que vida é esta?
ela será um deserto. A fim de superar os preconceitos, algumas das pessoas que podiam andar sem esse suporte começaram a se comportar de forma totalmente diferente da sociedade estabelecida. Elas começaram a ser naturais, começaram a andar sobre seus próprios pés. E quando você começa uma revolução, milhões começam. Se você pode se revoltar de uma forma contra a sociedade, subitamente vai perceber que muitas outras coisas que estão ali precisam ser jogadas fora. A sociedade fez de você um depósito de lixo. Uma vez que saiba que algo está errado, será capaz de saber que muitas coisas estão erradas. O indivíduo começa uma reação em cadeia. A meditação é minha maneira de criar a reação em cadeia. Uma vez que comece a meditar, seguir-se-ão muitas coisas, porque quanto mais você se tornar consciente e silencioso, mais será capaz de ver como a sociedade o está matando e envenenando, como a sociedade tem sido assassina. E todos eles dizem que querem ajudá-lo. De fato, eles o matam só para salvá-lo. É para seu benefício que a sociedade existe, e ela tem simplesmente envenenado todo o seu ser. A própria fonte do seu ser foi envenenada. A fim de superar os preconceitos, algumas das pessoas que podiam andar sem esse suporte começaram a se comportar de forma totalmente diferente da sociedade estabelecida. Ainda assim, permaneceram poucas. Quando foi descoberto que, tendo usado muletas por tantas gerações, poucas pessoas, de fato, podiam andar sem elas, a maioria provou que elas eram necessárias. É assim que se move o círculo vicioso no mundo. Primeiro, você cria um padrão, você força o padrão, e então, no final, a vítima não pode viver sem ele. Então, você prova, entre aspas. Olhem, ninguém pode andar sem muletas. Você nunca permite que alguém ande sem muletas. A toda criança são dados muitos preconceitos. E sempre que ela tenta viver sem preconceitos, descobrirá que é muito difícil, porque eles ficaram enraizados, inerentes, atingiram até a própria essência do seu ser. Ela sentirá dificuldades. Ela própria dirá que é impossível andar. Tente usar muletas por 3 anos e não será mais capaz de andar sem elas. Então, você se tornará uma prova, entre aspas, de que ninguém pode fazê-lo. Eis como os preconceitos continuam, porque eles têm sido implantados por milhares de anos e já entraram no seu sangue e ossos. Sempre que você sente um impulso sexual, imediatamente uma sensação de culpa surge. Ela se tornou inerente. Se você olha para uma linda mulher ou um belo homem e sente uma onda de energia, nada está errado nisso. É uma resposta. É natural. Uma pessoa bonita está ali. Será muito insultante se nenhuma energia surgir em você. Se a sociedade fosse natural, aceitaria o fato e a mulher lhe agradeceria por sua face ter ficado vermelha. Um lindo cumprimento, e você estava tremendo. Mas não, você esconderá o fato, você não olhará para a mulher. E quanto mais você tenta não olhar, mais a natureza se revolta contra isso. E então surge um sentimento de culpa, de que você é imoral. Quando você vê uma flor e diz que é bonita, você não é imoral. Mas quando vê um rosto humano e diz que é bonito, por que de repente você fica imoral? O que há de imoral nisso? Por que não pode apreciá-lo? Durante séculos, o sexo tem sido condenado, e o sexo é a fonte de todas as suas energias. Porque o sexo foi condenado, todas as suas energias foram condenadas. Pois se você se torna ativo em uma parte de sua energia,
então as outras partes também estarão sendo ativadas com ela. Assim, você tem sido forçado a viver com a energia em nível baixo. Então, você diz que a vida parece uma letargia, sem alegria, sem vitalidade. Você parece estar sendo continuamente explorado e não tem energia alguma para viver. A vida deveria ser radiante, transbordante, mas a verdadeira fonte é o sexo. A menos que você aceite sua sexualidade, você jamais estará bem com você mesmo, porque sua sexualidade é uma força muito profunda. Você nasce dela. Cada célula sua pertence a ela. Sua verdadeira energia é sexual. E sempre que você permitir, essa mesma energia se transformará em amor. A mesma energia subirá mais alto e se transformará em emoção. Uma vez suprimida, então não há possibilidade de meditação nem de oração, pois o que será transformado? Você estará sempre com medo. Acontece todos os dias. As pessoas vêm a mim. No momento em que começam as meditações, sentem um ressurgimento da energia sexual e ficam muito receosas e assustadas e dizem: nunca fomos assim. O que está acontecendo? O que houve de errado? Estamos fazendo alguma coisa errada na meditação? Por que nos sentimos tão sexuais? Isto deveria ser uma boa e bonita indicação de que a vida está voltando, surgindo outra vez, fluindo outra vez pelas fontes que estavam congeladas. É claro, o sexo será o centro básico a ser atingido primeiro, porque você o havia reprimido. Ele está se desenrolando, como se fosse uma mola comprimida sobre um peso. Agora que o peso é removido, a mola salta. E isso é lindo. Isto mostra que a meditação está funcionando. Mas você queria diferente. Você queria que a meditação suprimisse o sexo. Então você veio à pessoa errada. Vá aos velhos envenenadores, então, aos velhos negadores da vida. Eles lhe darão meditações para que você possa suprimir ainda mais. Mas você permanecerá dividido e estará sempre em discordância, e a harmonia máxima jamais será possível. Estou tentando criar uma unidade dentro de você, de forma que a parte reprimida seja novamente aceita, novamente reabsorvida no ser total, porque sem ela você não poderá prosseguir. O sexo é suas pernas, as mais baixas, sim, eu sei, mas sem as pernas, sua cabeça não pode andar. A parte mais baixa, eu sei, porém a mais alta depende da mais baixa. Se a mais baixa estiver se movendo, a mais alta logo se moverá também. Com o sexo, logo o amor despontará. E quando o amor surge, o sexo desaparece, porque a mesma energia se torna amor. Então, pela primeira vez, o real Brahmacharya, a virgindade autêntica, acontece a você. O sexo simplesmente desaparece, torna-se amor. E então, o amor eleva-se mais alto, torna-se oração, e o amor também desaparece, pois tornou-se oração. E a oração é o ápice. Na oração, você está realizado. Mas você tem que começar da própria base, do natural para o sobrenatural, mas nunca contra o natural. Quando foi descoberto que, tendo usado muletas por muitas gerações, poucas pessoas, de fato, podiam andar sem elas, a maioria provou que elas eram necessárias. Aqui, disseram, está um homem. Tentem fazê-lo andar sem muletas. Veem, ele não consegue. Mas nós estamos andando sem muletas. Lembraram os que andavam normalmente. Isto não é verdade. É meramente uma fantasia de vocês, disseram os aleijados, porque a essa altura
eles estavam também ficando cegos, cegos porque não podiam ver. Eu tenho dito às pessoas: aceitem sua natureza, e a própria aceitação se torna uma profunda transformação. Vocês serão transfigurados. Às vezes, velhos sannyasins vêm a mim, sannyasins tradicionais, pertencentes à fé jainista, budista ou hindu. Eles me ouvem e dizem: não é possível. Temos reprimido o sexo e ele não desapareceu. E você diz para aceitá-lo que ele desaparecerá? A lógica deles, aparentemente, é clara. Eles dizem: temos reprimido e lutado por toda a vida e ele não desapareceu. E vem você e diz: não reprima, aceite-o e ele ir-se-á. A lógica deles é clara. Eles dizem: como ele pode nos abandonar sem combate, quando não o fez com tanta luta? E dizem: não, não é possível. Nós tentamos e ele não se moveu 1 milímetro sequer. E colocamos toda a nossa vida em jogo. E agora você ensina uma coisa tão simples? Será que somos tolos? Não vai funcionar. E eu lhe digo: olhem para mim, ele já se foi. E isto é o que, quer digam ou não, eles sentem. Deve ser fantasia sua. Você deve ter estado imaginando. Isto não é verdade, é meramente uma fantasia sua. O ego é difícil de morrer, e eles não podem ver. Eu lhes digo: fiquem comigo, vejam-me, observem-me. Tudo o que vocês estão procurando aconteceu. Eles dizem: deve ser fantasia sua. A realização não é possível nesta era, nesta época. Está escrito nas Escrituras que ninguém pode obter iluminação durante a Kali Yuga. Nesta era da tecnologia, ninguém pode se iluminar. Então, como é que você pode se tornar um iluminado? Eu respondo: olhem-me, observem-me, fiquem próximos e íntimos e sintam. Eles não estão prontos para isto. As escrituras deles dizem algo diferente. Logo, devo estar me iludindo, estar num sonho, fantasiando. E isso não acontece só comigo. Sempre foi assim. Quando o Buda se iluminou, as mesmas pessoas vieram a ele e disseram: não, não é possível, não é possível. Como você pode se tornar iluminado? Milhões de vidas são necessárias para isto. Está escrito nas Escrituras. E o que você fez? Que disciplinas? Que yoga você seguiu? Sentado sobre a Bodhi Tree? De repente, você declara que se tornou iluminado? Que prova você nos dá? Você deve estar fantasiando. Eles não tomaram conhecimento de muitas pessoas iluminadas. As escrituras hindus jamais mencionaram Mahavira, porque eles nunca acreditaram que ele tivesse se iluminado. O ego é difícil de morrer. E quando você vive num mundo de plástico, artificial, forçado, de alguma forma disciplinado, imposto, pouco a pouco você se torna cego também. Porque quando você não usa os olhos, eles perdem a capacidade de ver. E um homem de preconceitos evita usar seus olhos, porque, quem sabe, o fato pode não provar seu preconceito. Assim, ele evita. Ele não olhará, ou, se olhar, interpretará de tal maneira que o fato já não estará mais ali. Ele criou uma ficção em torno dele. As pessoas que têm muito preconceito, e todas as pessoas têm, alguém é hindu, alguém é muçulmano, alguém é cristão, elas são todas pessoas preconceituosas. Sem saber, já decidiram o que é verdade. Sem experimentar, já chegaram às conclusões. Elas evitam olhar diretamente. E quando você evita continuamente, é claro que perde a capacidade de ver.
você fica cego. Isto não é verdade, é meramente uma fantasia de vocês, disseram os aleijados, porque a essa altura eles estavam também ficando cegos. Cegos porque não podiam ver. Se você quiser ver, precisará morrer para seu ego, pois esse ego não lhe permitirá ver ou ser natural, não permitirá ao fato vir à tona. Morra para o ego, morra para o passado, e o provérbio sufi está correto. Você nada pode obter de mim antes que você morra. Morra. É difícil, mas é o único caminho. Você nada pode obter de mim antes que você morra.